Você com certeza já ouviu o ditado que a grama do vizinho sempre é mais verde. Mas por que não aprender com o vizinho como fazer com que essa grama seja verde? Ou por que não dividir a grama com o vizinho? Esse é mais um episódio do Fintech Trends, o podcast da Plug sobre inovações que estão transformando o mercado de serviços financeiros. Meu nome é Bruno Loyola, eu sou cofundador da Plug e todos os meses a gente traz convidados especiais para conversar sobre o ecossistema de inovação, principalmente nos serviços financeiros. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Daniel Grossi, que ele é cofundador e diretor da Liga Ventures. Daniel, primeiro, muito obrigado por estar aqui, cara. Realmente é um prazer conversar contigo. Cara, eu queria, para começar a nossa conversa, eu acho que tem muita coisa para a gente falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você chegou aqui, o Daniel Grossi, como que você cofundou a Liga, como que você criou essa empresa realmente inovadora para trazer mais inovação ainda para o mercado, falar um pouquinho sobre você e obrigado por aceitar o convite para a gente tá trocando essa ideia aqui, tá bom? Legal, obrigado, Bruno. Putz, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, obrigado pelo convite. A gente é fãzaço da galera da Plug, né? A gente acompanha vocês aí desde que Open Banking era tudo mato ali, né? Vocês estavam no comecinho da jornada. Animal ver o trabalho de vocês e estou super feliz aqui de poder falar um pouco também sobre o que trouxe a gente até aqui, né? E um pouco da nossa visão de mercado. Falando então de como que a gente chegou até aqui, né? Primeiro acho que vale a pena contar um pouco o que é a Liga, né? Acho que talvez algumas pessoas já conheçam, mas a gente é uma rede, é um ecossistema de inovação aberta. A gente ajuda grandes empresas que querem se relacionar com startups, com oportunidades de inovação, seja para desenvolver negócio, para investir, para adquirir, a desenvolverem suas iniciativas de inovação aberta, e a gente apoia em todo esse processo. Então, o que a gente acabou criando foi um ecossistema ali de grandes empresas, startups, investidores, rede de apoio ao empreendedorismo, para ajudar em toda essa jornada de inovação aberta. E por que a gente começou a Liga, né? A Liga hoje está fazendo 7 anos de vida, e a gente começou lá atrás, porque eu, o Rogério, o Guilherme, meus dois sócios cofundadores aqui da Liga, a gente trabalhava em uma empresa grande, e na época a gente teve a chance de... Vocês trabalhavam juntos? Ou... A gente trabalhava junto. Legal, legal. E na época a gente teve um desafio que era de trazer novos modelos de negócio para essa grande empresa. Naquele momento a gente falou, cara, se a gente vai falar de novos modelos de negócio, a gente tem que se aproximar de quem está fazendo isso de verdade, né? Não se falava muito em inovação aberta, tinha pouquíssimas iniciativas aqui no Brasil nesse sentido. Que ano que foi isso, Daniel? Foi 2013. Tá. E aí a gente começou a se aproximar de startups, até que a gente teve a ideia de desenvolver uma aceleradora lá dentro. E a gente falou, cara, isso aqui funciona para vários mercados. Tem um monte de gente que vinha fazer benchmark, entendeu o que a gente estava fazendo ali. Cara, essa é uma dor, não é só nossa, assim, né? O mercado precisa começar a trabalhar a inovação de uma forma mais aberta, olhando para esse ecossistema que está desenvolvendo inovação de fato, né? E daí surgiu a ideia de estruturar o que a gente tinha feito ali para permitir que outras empresas também pudessem ter suas próprias iniciativas e se relacionar de forma estruturada com startups. Porque, cara, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas tem muita dor nesse caminho, não é trivial, né? Não é tipo, eu vou ali, encontro uma startup legal e aí a mágica acontece, né? Então a gente criou a Liga para ajudar esse ecossistema a conseguir desenvolver inovação em conjunto, e é isso que a gente tem feito, então, nos últimos 7 anos. Pô, muito legal, cara. E vocês... Eu brinco dentro da Plug, vocês fazem parte da história da Plug, eu acho que ajudaram muito, enquanto, igual você comentou, que a gente estava começou a falar de Open Banking quando ninguém tinha nem ideia que era isso. E o pessoal da Liga sempre nos apoiou, tanto nos programas quanto nas mentorias, enfim, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas eu queria falar sobre o conceito de inovação aberta, o conceito de Open Innovation, tá? Eu vou tentar descrever com as minhas palavras o que Eu não sou especialista, você vai poder me corrigir ou complementar, mas para mim o Open Innovation é a antítese daquela velha forma dos departamentos de R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, onde você tinha aquela
verticalização ali dentro da empresa, 7 chaves, fechado aquele departamento, criando algum tipo de inovação para aquela empresa, né? E que era muito comum década de 80, 90, até hoje, na verdade, tem bastante disso, né? E o Open Innovation é uma forma colaborativa, no meu ponto de vista, de falar, olha, vamos abrir para o mercado, vamos olhar para o mercado, o que está acontecendo, e aí entram as startups, entram essas grandes corporações, e tem ao contrário, não só a startup trazendo colaboração para a empresa, mas a empresa também colaborando com o ecossistema como um todo. Né? Essa é a minha visão de Open Innovation. Estou certo? Tem mais coisa que isso? Exato. E acho que até tem... Bom, acho que você pegou na veia, assim, né? Quando a gente está falando de inovação, as soluções elas têm muito mais chance de dar errado do que de dar certo, sendo totalmente transparentes. Por quê? Porque os caminhos não estão escritos. Se você vai abrir uma padaria, tem um modelo já desenhado, todo mundo já sabe qual que é a fórmula, onde você abre o ponto, o que você precisa fazer, qual que é a cadeia de fornecedores, e aquilo ali tá já bem escrito e documentado em 1 milhão de lugares, você já tem uma fórmula para isso. Quando você vai fazer inovação, não. Né? Então você vai precisar testar, você vai precisar iterar, vai ter coisas que vão funcionar e coisas que vão dar errado. A maioria vai dar errado, as que vão dar certo vão compensar as que deram errado, né? Em geral, essa estatística agressiva entre o que faz dar certo e o que dá errado tá dentro de um funil, o pessoal chama de funil de inovação. Quando a gente fala de inovação aberta, basicamente o que a gente está dizendo pega o meu funil de inovação, em que, como você falou, eu tinha a ideia, eu planejava, eu projetava, eu testava, eu aprovava, eu financiava, eu registrava, eu pilotava e lançava no mercado, tudo isso dentro de casa, e eu abro esse funil de inovação. Então, você assumir que nem todos os talentos brilhantes estão dentro da sua casa, tem um monte de gente boa fazendo coisas do lado de fora, nem toda tecnologia, nem toda propriedade intelectual que é desenvolvida dentro de casa é melhor do que a que está fora de casa. E a gente vive um momento, cara, que os movimentos do mercado são muito rápidos, né? A gente tem, se você pegar o AngelList lá, ou um Crunchbase, você vai ver, cara, milhares de empresas que estão desenvolvendo inovação em cada setor de mercado. Então, se a gente vai falar de fintech, que, cara, tem dezenas, centenas de milhares de entidades no mundo todo olhando para a fintech. Então, se você vai desenvolver dentro de casa, você tem que saber que você está concorrendo com centenas de milhares. E se a estatística é agressiva, se a maioria vai dar certo, quer dizer, se a maioria vai dar errado, né, a chance das que vão dar certo, puramente estatística, é maior fora de casa do que dentro de casa, porque tem muita gente especialista fazendo isso fora de casa. E aí você pode escolher concorrer contra esse mercado inteiro, ou você pode falar, não, eu preciso abrir aqui as minhas fronteiras e trabalhar de forma cooperativa e ver como é que a gente consegue gerar sinergias, como é que a gente pode explorar oportunidades em conjunto. Eu fico curioso, Daniel, nessa parte de convencer esses C-levels dessas grandes corporações de falar, olha, você pode desenvolver internamente ou você pode olhar para o mercado, né? Eu imagino que deve estar cada vez mais fácil, cada vez mais mente aberta para trazer inovação dentro de casa através de programas de Open Innovation, né? Mas, enfim, fazer um programa de Open Innovation dar certo é outra história que a gente quer discutir um pouquinho, mas como que é esse primeiro approach para você convencer essas empresas, falar, olha, a gente tem um programa estruturado aqui para você trazer inovação para dentro de casa, né? O que você precisa para convencer essas grandes corporações que a inovação está aí no mercado e elas podem ser colaborativas? Legal, cara. É um ponto... É uma ótima pergunta. Primeiro porque não tem uma resposta fácil para ela aqui, né? Primeiro que a gente não acredita que Open Innovation é contra a P&D ou contra a inovação interna. Eu acho que são coisas complementares. A gente precisa desenvolver um stack de inovação. Para problemas diferentes, você vai ter soluções diferentes, né? E quando a gente começou a liga, cara, isso era muito difícil de fazer. Imagina. Porque nunca ninguém foi demitido porque contratou uma solução ou porque co-desenvolveu uma solução com uma mega multinacional, com uma Big Four, com alguém super consolidado, né? Então, a tendência é você ir na bola mais segura ali, né? Depois que a corporação ela atinge um determinado patamar, ela começa a olhar muito para a eficiência e menos para a inovação. Ela atingiu uma posição de dominante no mercado. E é uma tendência natural, cara, não é uma incompetência dos executivos, é uma tendência natural. Uma vez que você atinge o topo, tá quentinho ali, você quer que aquilo fique daquele jeito, você não quer, é inconsciente, mas você não quer que aquilo seja transformado, né?
E quando a gente começou lá atrás, isso era muito difícil, porque tinham poucos cases, poucas referências, então o trabalho de convencimento, em geral, passava muito por a gente encontrar os early adopters ali, que corporações tinham pessoas mais preparadas para falar sobre esse assunto. Tem um perfil ali que a gente fala, que a gente chama ali na liga, que são as Lara Croft, os Indiana Jones da inovação, assim, aquela galera que vai desbravar, cortar o mato alto, né, para conseguir abrir esse caminho dentro das empresas. Em geral, precisa ter o buy-in de um tomador de decisão. Então, no começo, passava muito por identificar essas pessoas e tentar trazer informação para que elas tomassem as melhores decisões, se sentissem amparadas para dar esse passo. Hoje já é muito mais fácil. Hoje o mercado amadureceu demais. Quem não faz está Quem não faz está atrasado. Exato. Alguns anos atrás a gente falava, cara, inovação aberta vai ser muito parecido com o que era a transformação digital, há alguns anos, assim, que era uma pauta que que era obrigatória, que quem não estava fazendo estava atrasado. E hoje é um pouco disso. Então, se você não faz, cara, o seu concorrente está fazendo. Então, você precisa olhar para isso. O que não significa que é fácil, porque você pode ir lá e falar, cara, vou lá e faço um programinha, faço alguma coisa para o mercado ver, mas não está genuinamente entrando dentro da corporação. Então, o que a gente tem feito é cada vez mais aproximar, e parece estranho isso que eu vou falar, cada vez mais aproximar a inovação das decisões estratégicas da grande empresa. Por que parece estranho? Porque parece óbvio, né? Você não vai tomar uma decisão de inovação que não esteja linkada à estratégia da empresa. Mas muitas vezes você tem quase que uma estratégia da empresa e uma estratégia de inovação, e essas coisas elas precisam andar muito juntas, né? Então o que a gente tem feito é cada vez mais tentar aproximar essas duas coisas, e isso envolve um trabalho muito próximo com o C-Level, com os tomadores de decisão para isso. E eu tem dois pontos que eu posso concluir da sua história. Primeiro, que eu me identifiquei com relação ao Open Banking também. A gente está falando de Open Banking há um pouquinho mais de 2 anos. E a gente falava no começo, o pessoal olhava pra gente e falava, imagina, que compartilhamento de dados, você tá viajando, né? Isso não vai acontecer nunca aqui. Então era muito mais difícil você entrar nesses bancos, entrar nessas instituições financeiras falando sobre esse produto. Hoje tá todo mundo ao revés, tem gente procurando a gente, procurando a Plug e falando, cara, o que a gente pode fazer com o Open Banking? Que é justamente a maturidade desse mercado, e é o que a gente buscava sempre. Até hoje a gente busca os early adopters ali, quem quer realmente inovar, quem quer realmente fazer algo diferente com os dados, né? E o segundo ponto que eu acho interessante também, você falou sobre os decisores dessas grandes empresas que estão lá na caminha quente, estão tranquilo, tranquilo entre aspas, né? Que eles têm mais uma função de manter a empresa ali do que realmente fazer uma coisa diferente. Eu quando comecei minha carreira profissional, eu fui contratado pela Unilever, uma baita de uma empresa bacana, e o meu departamento era Innovation Finance. Legal. Falei, pô, cara, primeiro que tinha gente lá dentro da Unilever que usava comigo e falava, pô, você tá dentro de TI e dentro de finanças, que são as duas áreas mais chatas da empresa, assim. Uma empresa de marketing, uma empresa de produtos. Parece que o jogo virou, né? E aí, eu cheguei, foi o momento que eu saí da Unilever, eu falei, cara, Innovation Finance, beleza, mas a inovação que a gente tá trazendo aqui, na verdade, a gente tá seguindo o roadmap de uma grande empresa de software que sempre ditou a ordem do que essas grandes empresas podem fazer. Não é realmente inovação, não é eu trazendo alguma coisa nova no mercado, sabe? Hoje, com certeza, mudou o mindset. A Unilever tem programas super interessantes de inovação. Você vê bastante startups trabalhando com eles, que mudou bastante, mas naquela época a inovação cara, faz o que essa empresa de software está desenvolvendo, que é a decisão sábia do momento. Enfim, é uma coisa. Aí a gente, eu falo bastante dentro da Plug também, Daniel, que a gente está vivendo uma era um pouco de competição. A competição não vai ser entre a empresa A contra a empresa B, e sim entre ecossistemas, né? Tá, faz sentido. Então, entre o ecossistema, é muito mais cooperativo entre ecossistemas do que você ter uma empresa que vai fazer tudo e vai fazer tudo dentro de casa sozinho, né? Eu acho que tem muito a ver isso com Open Innovation, né? Então, passando para o mundo de fintech, que eu conheço bastante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa cooperação que tem, se você conseguir falar um pouco mais específico da parte de fintech. Qual é o valor agregado que você vê nessas fintechs que participa do programa da Liga, trazem para o ecossistema como um todo dos serviços financeiros? Legal, cara. É um ótimo ponto. E você estava falando do exemplo da comparação da Plug com
o Open Finance e a Open Innovation, né? E eu acho que a Plug tem um case legal aqui também, né? Que acho que ajuda a ilustrar um pouco dessa resposta. Eu lembro quando a gente começou a conversar com vocês, o Open Banking não estava nem oficialmente habilitado aqui no Brasil, né? Não tinha exatamente. Então, era um assunto que todo mundo se interessava, todo mundo estava de olho, porque sabia que ia chegar, mas era um assunto que ainda estava muito imaturo dentro da maioria das grandes empresas ali, né? E aí, quando o Open Banking foi habilitado, cara, vocês já tinham alguns anos de estrada olhando para esse negócio, né? E eu enxergo muito que o papel das grandes empresas, cada vez mais é um papel muito mais parecido com o de uma plataforma. Não tem como você ser especialista em tudo, não tem como você ser bom em tudo. E o que a gente vê, quando a gente falar dos bancos tradicionais, né, no mercado financeiro, mas vale para outros setores da indústria também, de outras indústrias também, é que não dá para você ser especialista em todas as coisas, em todas as tecnologias. Você precisa plugar quem é melhor, senão você vai ficar para trás, né? Então, se você vai começar a discutir, trazer assuntos que são críticos para o seu negócio, como Open Banking, como a maturidade de dados dentro das empresas, e já tem 1 milhão de caras fazendo isso há mais tempo e são melhores, você precisa trazer esses caras para você. E isso vale para o seu portfólio de serviços também, né? Então, não dá para você ganhar todas as lutas e ser melhor em todas as brigas ao mesmo tempo. O que você é bom? Pô, eu sou bom em chegar eu construí uma base de clientes que ninguém tem, eu tenho acesso ao mercado que ninguém tem, né? Eu tenho um volume de dados que ninguém tem. E eu preciso tirar o máximo disso e eu preciso estar com os melhores. Então, eu enxergo muito que existe muitas oportunidades de cooperação dentro desse sentido. Teve um gráfico, eu posso depois compartilhar o link com vocês, assim, uma análise que a CB Insights faz, que eu gosto bastante, que eles basicamente pegaram um print de um grande banco americano, pegaram todos, da home deles, todos os serviços que eles entregam e as fintechs que estavam fazendo muito bem aquele serviço. Cara, como é que você vai ser melhor do que todos esses players especialistas? É muito difícil. Então você tem que abrir, de fato, o seu ecossistema, você tem que abrir e se ver mais como plataforma, porque tem gente que está mais maduro do que você naquilo, ou tem mais foco do que você pode dar em cada um daqueles temas. Então, eu acho que essa é uma boa maneira de olhar para esse lado. Assim. E uma outra maneira, ainda falando de soluções financeiras, né, é que a gente tem visto cada vez mais em outras indústrias as empresas querendo se habilitar para oferecer serviços financeiros. Então, empresas do setor agro, do setor de energia, do varejo, de bens de consumo, que tem, como você falou, né, um ecossistema muito grande em volta dela de clientes, de fornecedores, de parceiros, e que conhece muito, tem muito dado, tem muita informação e muito acesso, né, ela já é uma plataforma para esses players. Que podem se beneficiar de também oferecer serviços financeiros para essa rede. Por que não oferecer, né? Exatamente. Só que, como é que você vai ganhar maturidade para desenvolver isso dentro de casa, do zero, né? Você que não é desse mercado. Putz, eu vou me aproximar de quem está fazendo isso bem. E aí, as fintechs entram muito forte, né, nesse cenário para ajudar no ganho de maturidade no mercado financeiro, para trabalhar essas oportunidades de embedded finance, enfim, tem bastante oportunidade aí que o Open Innovation acelera demais. Perfeito. O Daniel, falando do lado de scouting, vamos falar assim, né? Então você, o processo da Liga, você me corrige se estiver errado, vocês analisam e conversam com a corporação para entender os desafios que eles têm de inovação ou dos processos deles, e vocês buscam no mercado startups, empresas que consigam resolver aquele problema específico, aqueles problemas específicos daquela corporação, cara. Qual que é o segredo para você conseguir identificar o momento certo, ou identificar o business certo? Não é nada fácil, né? Fazer esse scouting das startups para resolver o problema daquela corporação específica, né? Qual que é o processo e qual é o segredo, se você puder compartilhar? Cara, não, posso falar muito sobre isso, assim. Esse é o assunto que eu mais gosto de discutir de todos, né? Lá na Liga, inclusive, essa é uma das frentes que eu trabalho diretamente, e boa parte dos esforços que a gente coloca é em como é que a gente melhora o nosso scouting, né?
como é que a gente trabalha a nossa base de dados. Hoje a gente tem uma base de mais de 32 mil startups no Brasil e América Latina, né, com dados que a gente traz enriquecidos, tanto dados primários, né, de startups que se inscrevem, que a gente entrevista, que a gente analisa, quanto com dados que a gente vai enriquecendo com fontes abertas, enfim. E o nosso time de scouting é o maior time da liga hoje. E acho que o segredo tá um pouco aí, assim, acho que quando o pessoal vem falar sobre encontrar a melhor startup, né, dá muita impressão, quem não está acostumado a fazer isso, né, de que, pô, você vai estar por ali, de repente você vai achar uma pepita de ouro aqui, um santo graal, que, nossa, que ninguém tinha visto, né, que estava ali escondido, e aquilo ali é a oportunidade de bilhões e tudo. Parece muito mais casualidade, né, do que trabalho. E a gente trata muito a parte de scouting como um trabalho muito duro. O que isso significa, cara? Começa com a gente entendendo muito bem quais são os objetivos estratégicos, o que a grande empresa está buscando. Se você não sabe o que você está procurando, se você não sabe o que você precisa, você não sabe que tipo de startup vai se encaixar ali, né? Então a gente faz um trabalho bastante profundo de entender esse contexto da corporação, os objetivos estratégicos e como que a gente consegue ajudar olhando para a parte de inovação especificamente. E só quando a gente tem isso muito sólido e bem alinhado com a empresa que a gente vai para o mercado para encontrar as melhores startups. E aí tem uma parte de trabalho duro. A gente conversa com muita gente. A gente conversa com especialistas de mercado, a gente conversa com muitos founders para entender o contexto de cada uma das startups e qual que se encaixa melhor com aquele desafio que a gente tem. Porque na prática, o scouting ele não é sobre achar uma pepita de ouro que tem valor em si mesmo. O scouting, o segredo está no match. Qual o melhor encaixe entre a dor, a oportunidade que existe desse lado e o que essa startup está oferecendo. E não só o produto dela, mas às vezes também o estágio, o time, a capacidade que aquela equipe tem de desenvolver alguma coisa que faz sentido aqui para o outro lado. A gente sempre fala que a gente não está procurando necessariamente o próximo unicórnio, né? Não é que, cara, eu vou ter sucesso se eu achar o próximo unicórnio. Não, eu vou achar quem tiver o melhor match aqui. Então, não sei se... Não tem exatamente um segredo, assim. Passa por a gente ter um framework estruturado e trabalhar bastante duro para varrer o mercado para conseguir chegar nesse melhor fit, assim, nesse melhor match. Aí, então, depois do scouting tem realmente... ver se vai dar o match entre esse da liga com essas grandes corporações, né? Tem uma pesquisa da McKinsey que apontou que 84% dos líderes de grande empresa tem inovação entre as prioridades de estratégia. Então todo mundo quer falar que é inovador, que traz. Mas apenas 6% se sentem seguros que estão conduzindo bem o tema, né? Então é um gap gigante, que eu acredito que aí é o modelo de negócio ou a grande vantagem que a Liga tem de você aumentar esses 6% para conduzir o tema de inovação dentro das grandes corporações bem, né? Primeiro, você vê realmente que essa estatística está correta também no Brasil, porque eu imagino que isso aqui é global, né? E o que você daria de dica aí para os gestores que queiram executar a inovação, não só pensar na inovação, mas que executar a inovação realmente? Legal, cara. Eu acho que a estatística, ela faz sentido, ela faz bastante sentido. Eu acho que a gente ganhou muita maturidade em termos de inovação. Eu acho que a gente vê coisas que a gente não via há um tempo atrás, né? Cada vez mais as empresas criando áreas focadas em olhar para a inovação, áreas que estão cada vez mais empoderadas, que têm um orçamento cada vez mais sólido, mais independência, mais autonomia para trabalhar a inovação. Então a gente percebe que tem um ganho de maturidade importante no mercado. Mas acho que o grande desafio aí é justamente porque, primeiro, para você ganhar maturidade em qualquer assunto dentro de uma grande corporação leva tempo, né? Tem uma parte que é cultural, é você conseguir sair da amarra do dia a dia ali, da pressão pela sua meta do Q1, do Q2,
para olhar para aquilo que vai te dar um horizonte de médio e longo prazo mais promissor. Né? Na prática, os incentivos eles não estão alinhados para olhar para o longo prazo na maior parte das grandes empresas. Eles estão alinhados com a sua meta do trimestre. Por mais que o discurso não seja esse, né? Então, mudança cultural do negócio. Mudança cultural. Então, cara, trazer a liderança, trazer o C-Level para a pauta de inovação é importante. Esse alinhamento estratégico, a inovação ela tem que ser parte da estratégia, ela tem que ser um pilar muito importante da estratégia de qualquer empresa. Enquanto ela for uma coisa descolada, enquanto for, olha, a gente tem aqui a estratégia rolando e aqui do lado tem uma galera fazendo uma outra coisa, isso gera esse tipo de insegurança, né? Porque você até consegue fazer coisas legais, mas você vai ter dificuldade de fato conseguir explorar a sinergia, de fato conseguir conectar aquilo com o core e alavancar tudo que você fizer com o que aquela corporação tem de melhor, né? Que é o acesso ao mercado, que é uma marca forte, que é capital, que é um impacto que ela gera ali em toda aquela cadeia de valor, né? Então, enquanto essas coisas andam apartadas, isso é muito difícil. E aí você perguntou sobre como é que a gente faz como é que os gestores de inovação, ou caras que estão querendo desenvolver isso dentro da grande empresa fazem para mudar um pouco essa estatística, né? Para não estar no 6% e estar... De novo, é um negócio que leva tempo, assim, não é uma coisa mágica, né? Mas começa com você estudando muito sobre o que você está fazendo, estudando muito sobre o seu mercado, estudando quem está inovando no seu mercado, entendendo quais são os gatilhos, os propósitos, as oportunidades que existem, olhando muito para a estratégia da empresa e mapeando essas oportunidades, e passa por tentar, de alguma maneira, ganhar o buy-in da liderança. Essas coisas não tem como elas andarem dissociadas. Você consegue até dar um primeiro passo, né? Mas para aquilo ser de fato estratégico, para aquilo de fato ser escalável dentro da grande empresa, você precisa do apoio da liderança. Então você precisa começar a criar os primeiros cases, você precisa mostrar que aquilo funciona, você precisa ganhar a confiança de quem está em cima, porque aí fica muito mais fácil depois você conseguir voos maiores, né? Tirar aquele mindset curto prazista, né? De que aquilo vai trazer um ROI imediato Isso. Entendo e não é fácil. E eu, do lado da Plug, a gente, como estratégia, principalmente no começo, né? A gente viu o Open Innovation como uma forma muito, muito boa de crescer. Não só de crescer, de entrar e tá dentro de uma grande corporação, mas também de aprender ali. A gente tomou muito tapa na cara para entender, putz, olha, o desafio da corporação não é bem esse que você tá, até para adaptar o problema que a gente está resolvendo a essas grandes corporações. Então, e a isso a gente é muito grato à Liga, porque, enfim, algumas programas de Open Innovation que a gente participou com a Liga, que não é só simplesmente faz esse match entre a corporação e a startup, mas vocês ajudaram muito a gente com aceleração mesmo, com diagnóstico. Eu lembro que o primeiro diagnóstico que a gente fez com a Yuli foi fantástico. Ela colocou na nossa cara aqui onde estão todos os nossos pontos fracos, que às vezes a gente tem dentro de casa, a gente não percebe, né? Então ela fez aquelas entrevistas num framework de desenvolvimento que vocês criaram, que é muito bacana, que realmente ajudou a gente a trilhar um melhor caminho, assim, né? Então foi muito bacana. Mas também a gente tem exemplos ruins de Open Innovation, tá? Não foi com a Liga, mas alguns exemplos que realmente eram mais complicados de você... faz esse match, mas quando você chega na corporação, não tem esse mindset de inovação realmente feito, não sabe o que fazer com uma proposta. Parece que foi um gestor ali que quis trazer alguma startup, mas quando você chega na corporação não tem ninguém ali, então... Aquilo não ressoa internamente. Exatamente, é muito importante mudar essa cultura interna, ter o buy-in de todos os decisores da empresa para fazer acontecer, né? Enfim, tem vários exemplos, mas eu acho que aí entra nesse... longe desses 6% aí que não consegue, né? Que não adianta só falar, eu tenho Open Innovation e implemento. É isso. É exatamente isso. Mas o pessoal da Liga tem ajudado, deu um suporte muito bacana, então, agradeço a vocês, a Yuli, a Estela, o pessoal fantástico do time. A Yuli e a Estelinha dão show, cara. Que legal demais ouvir isso, fico muito feliz mesmo, e a gente, fanzaço do time da Plug,
Então, mais feliz ainda vindo de vocês. Boa. Pensando... Então, eu mostrei o meu lado da startup, né? Mostrei o lado de como uma startup... as vantagens da startup de entrar num programa de Open Innovation, que é realmente ter uma visibilidade, conhecer mais do mercado, entender mais do problema a fundo e, obviamente, fazer negócio com uma grande corporação é um grande ponto para toda startup, né? Ter o lado da corporação que você comentou, que tem o buy-in, mudar uma cultura organizacional de inovação ali, mas ainda assim tem alguns entraves, né? Um entrave que eu coloco o exemplo aqui, eu queria ver se você tem mais entraves dentro das corporações, por exemplo, putz, legal, a corporação gostou, a gente teve um grande bate-papo, fizemos algum teste ali muito rápido e parece que tem um fit bacana, que fica todo mundo feliz, mas, cara, quando você chega para conversar com o jurídico da corporação, ela te faz perguntas como se você fosse a SAP, uma empresa de só Microsoft, assim. Então ele bota uma lista de requerimentos para você trabalhar com aquela corporação que é totalmente incompatível com uma startup, né? Então esse é um ponto que a gente sentiu na pele com uma grande corporação específica, né? Você vê alguns outros pontos que vocês têm que mexer nisso tudo? Cara, a jornada toda não é fácil, né? Porque, como eu falei lá atrás, ninguém nunca foi demitido porque contratou uma dessas empresas. Você falou da SAP, cara, você contratou a SAP, pô. Você foi lá, avaliou, os caras são líderes, não tem como dar errado, né? E a gente sabe que quando a gente está falando de startups, a gente está falando de empresas que ainda não passaram por todo um ciclo, ainda não estão maduras em todos os aspectos, né? Então, tem desafios em todo lado, é um choque de cultura mesmo, né? Você está falando com um cara que está acostumado a trabalhar com players tradicionais, com os outros que estão querendo mudar esse mercado, que estão querendo derrubar esses players tradicionais, né? Então, tem um choque de cultura importante, e isso passa pelas áreas de compliance, desde cadastrar as startups, passar pelo compliance, pelos times de procurement, pelos times jurídicos, às vezes, o fluxo de pagamentos da corporação para uma startup. Quando você vai fazer para a SAP, você vai falar, não, vou pagar daqui a 60 dias, 90 dias, 120 dias. A SAP, cara, ela vai viver bem sem esse dinheiro por esses dias, né? Mas para startup, cara, às vezes essa é a grana que ela vai usar para sobreviver. Para sobreviver, para desenvolver a solução que ela vai entregar para aquela corporação daqui a um mês, né? Então, tem várias questões burocráticas aí que impactam. Mas eu acho que o maior desafio não tá aí, porque isso aí as startups, cara, elas dão um jeito, elas se adaptam. Pô, se você vai trabalhar com dados, por exemplo, cara, você vai precisar ter um alto nível de adequação LGPD, você vai precisar ter uma parte de cibersegurança muito forte, porque é muito sensível. Não tem jeito, né? Mas beleza, isso aí a gente dá um jeito e se vira. Eu acho que o maior desafio é depois. Quando você está dentro da empresa, quando você está desenvolvendo ali uma prova de conceito, um projeto, e por algum motivo, porque eu acho que o maior desafio das empresas hoje é conseguir foco e tempo e disponibilidade para fazer aquilo que importa. Então, por algum motivo, cara, mudou uma prioridade lá dentro, ou chegou no fim de um trimestre ou de um semestre, que aquele executivo, aquela pessoa que estava envolvida naquele projeto vai começar a olhar para outro lado, e aí para ele olhar de novo para esse lado aqui, talvez demore mais um semestre. Então, acho que o maior desafio é conseguir a atenção, o foco das pessoas para aqueles projetos que realmente importam. E isso para startup muitas vezes é muito aflitivo, porque você, cara, vai lá, você constrói um case, né? Faz um modelo que funciona, mas, putz, agora isso entrou numa esteira que, enfim, sabe-se lá quando a gente vai fazer o deploy, quando aquilo vai para o mercado de fato, quando aquilo vai virar um projeto contínuo. Então, acho que o maior desafio é conseguir esse foco, essa atenção dos executivos, e envolve um buy-in muito grande, que é o ponto que eu já tinha falado ali atrás, né, da empresa, envolve um foco. Se aquilo não for prioridade, cara, passou um avião para cá, olhei para outro lado, vai ser difícil. Exatamente. Perfeito. Cara, obrigado. Para finalizar, gostaria que você compartilhasse aí, a gente pede para todos os nossos convidados aí, compartilhasse com as pessoas que nos assistem aí algum livro ou série ou documentário, qualquer coisa relacionada a qualquer coisa que você recomenda para os nossos espectadores e telespectadores.
Legal. Eu tenho acompanhado muito, principalmente nesse momento meio agitado que a gente vive do mercado agora, né? Uma mudança aí de humor em relação a investimentos. Então, eu tenho acompanhado muito coisas mais quentes, assim. Então, eu acompanho muitos reports do CB Insights e do PitchBook para acompanhar como as coisas têm evoluído, tanto na área de tecnologia para fintechs, quanto em outros mercados. E tenho acompanhado muitos reportes das grandes consultorias, PwC, Bain. Elas costumam trazer uma visão muito legal do que está acontecendo no mercado agora, né? Cara, qualquer tema, eu tô falando aqui sobre stablecoins, aí você vai para a PwC, entrevistou 250 executivos para falar sobre isso. Então você tem um calor muito grande de como o mercado de fato está olhando para aquilo. Aquilo é mesmo uma tendência ou é uma coisa que está muito distante da vida das corporações ainda. Então eu gosto dessa combinação, porque você tem ali as consultorias dando essa visão do que está rolando no mercado, do que está acontecendo ali na linha de frente das grandes empresas, e do outro lado o Venture Capital dizendo para onde o dinheiro está apontando, né, para onde a inovação está apontando. E de livro, eu tava conversando agora há pouco com o Rafa, do nosso time, sobre um livro que eu estou gostando bastante, que chama Magic Box Paradigm, que é focado em M&A para startups. É um cara que foi empreendedor e hoje é advisor de startups, e ele fala desse assunto de um jeito muito direto, de um jeito muito... com casos muito concretos, assim. Eu gosto muito da pegada, assim, dá um choque de realidade sobre o tema e um pouco com a visão do founder, então eu tô curtindo bastante, eu recomendo. Boa, vou anotar aqui, cara, porque gosto dessas recomendações. Daniel, cara... Bruno, obrigadão pelo convite, cara, feliz demais de estar aqui com vocês. Bom demais conversar contigo, como sempre. Pessoal, eu também agradecer a todo mundo que está assistindo ou ouvindo a gente. Lembrando que todos os episódios aí do Fintech Trends estão disponíveis no YouTube e também no Spotify. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.